E nessa passagem de Jesus dizendo, ali no meio dos seus discípulos, provavelmente Jesus estava no meio, pastor, de lavradores e de ceifadores. E como Jesus chamou Pedro, como era pescador, estava no meio de uma praia, e Jesus, vinde, ensinarei a ser pescadores de alma. Jesus não estava querendo ensinar Pedro a pescar, porque Pedro já era pescador, mas estava dando um conceito de pesca. E hoje, também, Jesus está dando um conceito a nós de como semear. Semear, pastor, em terra infértil. Em terra infértil, em lugares onde não tem como dar esse fruto. Jesus ensinou aos pastores como ser um bom pastor. Falou, eu sou o bom pastor e cuido das minhas ovelhas. E ensinou como resgatar uma ovelha perdida. Só que agora Jesus estava ali explicando aos lavradores, aos ceifadores, como plantar uva, uma vinha, a videira. Em João 15, no capítulo 1, ele fala, eu sou a videira verdadeira e meu pai o lavrador. Olha só, você falar isso para uma pessoa que não entende de semear, de ser da terra da roça, como um homem que nasceu na capital, olha, ele vai se maravilhar com aquelas palavras. Nossa, é duro ser lavrador, ser do interior. Mas quem já lavra e acorda de manhã e pega na seara de manhã e vai aqui à tarde, até que o sol venha até o meio-dia, ele já tem que ter terminado o seu serviço para não pegar o calor do dia. O sol de meio-dia. E Jesus, com as suas sábias palavras, ele começou não falar somente em parábolas, mas falar de uma coisa que não era muito comum dar muito fruto, como é em Israel a uva, a videira, a vinha. Por quê, irmão? Porque a uva, nós bem sabemos que a uva, os ramos da uva, ela só nasce numa terra muito úmida, em temperatura fria. Assim é a uva de qualidade. Ela é nascida, ela é plantada, ela é semeada em ribeiro que tenha muitas águas e com clima frio, clima de sul, clima de geada. Israel não é bem assim. Israel é muito quente. Como então plantarmos uma semente e esperar que dê aquele fruto? Para nós entendermos essa passagem que Jesus falou aos lavradores ali em Israel, irmã Cleide, nós vamos entender por que Jesus mandou ser ele a videira e nós somos a vara. Olha só, nós sabemos que Jesus é a videira verdadeira, Israel é a figueira e a igreja é a oliveira brava, e que nós fomos enxertados em Israel. E Jesus sendo a videira, ele falou o quê? Vós que está em mim vai dar muito fruto. E aquele que não dá fruto será arrancado a vara. Mas aquele que dá muito fruto, falou que ainda vai limpar a vara para recolher o fruto do cacho de uva, para que dê muitos frutos ainda. Mas, irmãos, como ser uma videira se aonde nós plantamos, ou seja, esse lugar aqui, onde nós plantamos uma vinha, uma terra infértil, sabe por quê, irmãos? Porque aqui opera o quê? A obra do inimigo. Aí é que vai entrar os bons frutos, que é a videira verdadeira, que é Jesus. Para nós entendermos isso, vamos lá abrir em Isaías 5. Profeta Isaías 5. Para entender como é difícil dar esses bons frutos. O profeta Isaías, capítulo 5, a falar só um pouco de como é difícil esse fruto germinar e dar em abundância. Isaías 5 fala a parábola da vinha e sua aplicação. Agora cantarei ao meu amado o cântico do meu querido a respeito da sua vinha. O meu amado tem uma vinha num outeiro fértil, e a cercou e a limpou das pedras, e a plantou de excelentes vides. Edificou no meio dela uma torre, e também construiu nela um lagar, e esperava que desse uvas, mas deu uvas bravas.
Agora, pois, ó moradores de Jerusalém e homem de Judá, julgai vós, peço, entre mim e a minha vinha. Que mais se podia fazer a minha vinha que eu lhe não tenha feito? E como esperando eu que desse uvas, veio a produzir uvas bravas. Olha só, irmão. Em Isaías, aqui o profeta falou que a terra era fértil e que ele cercou com uma torre, limpou das pedras e plantou em excelentes vides e edificou no meio dela uma torre e também construiu nela um lagar. E esperava que desse uvas, mas deu uvas bravas. Ou seja, uvas azedas. Uvas que não era para consumo. E nós sabemos que a uva, irmão, ela tem que ser plantada e só colhida naquele período após geada. É porque cada fruto tem o seu tempo de colheita. Lá em Gênesis, quando Adão recebeu de Deus todas as ervas que podia plantar, todos os frutos que podia comer, e Deus falou com Adão, o fruto no seu tempo, cada sua estação será colhido. Meu Deus. Assim também a vinha. Mas por que a vinha? Porque Jesus falou, eu sou a videira verdadeira. Meu Deus. E vós, as varas. E se permaneceres em mim, darás bons frutos. Meu Deus. Que frutos são esses? Jesus está falando agora, irmão, essa vinha que foi plantada, que vai dar bons frutos. Essa vinha, irmão, é a obra de Deus, que Deus é o lavrador. Quando nós implantamos, quando hoje estivemos lá na Igreja Matriz e a pastora começou a falar sobre o árduo trabalho que foi construir aquela igreja, retirando cascalho por cascalho, derrubando aquele barranco e botando ali no chão para asfalto e dando ali também para um vizinho para fazer aterro. Olha só, ali ela estava plantando uma vinha. Ali estava plantando uma vinha para que dê bons frutos. E muitas das vezes, irmão, nós não sabemos que semente nós estamos plantando para ser colhida em sua época. Aqui em Isaías fala que Israel havia plantado em outeiro fértil, ou seja, a terra era adubada, e que cercou com grande e edificou no meio dela uma torre, ou seja, para proteger. Porque a uva, irmão, ela é uma fruta muito complicada para se colher. A colheita da uva, o vinho, para se fazer o vinho de alta qualidade, para que se exportasse, ele tinha que ser de melhor qualidade. De melhor qualidade, para que se tenha uma referência que dali se vende um bom vinho. E nós temos que ser esse bom vinho de melhor qualidade. Meu Deus, aleluia. Mas, irmão Marcelo, por que Jesus falou, sendo que o vinho, a videira, que é o ramo, que é a vide, que produz a uva, que os ramos são os cachos, que falou, por que ele é a videira verdadeira? Porque Israel, que conhece a passagem de Nabote com o rei Acabe, viu que Nabote tinha plantado tinha herdado dos seus parentes um terreno perto do palácio do rei Acabe, e ali dava bom vinho, boas uvas, e que produziam depois ótimos vinhos, e dali seus derivados, e que o rei Acabe não queria que ele fosse o dono daquela terra, mas sim a dele, do rei, porque era bons frutos, porque nem todo lugar que se plantava uva se dava bons frutos. E Nabote, quando tinha aquele terreno herdado pelos teus pais, ele protegeu, desafiou o rei, porque uma ordem do rei era uma lei. Ele falou, não venda a minha vinha. E nós não temos que vender a nossa vinha, Cleide. Qual é a tua vinha, Cleide? Ali no meio de tantos adversários que quer tomar a sua vinha, porque os seus bons frutos. O inimigo, ele quer tomar os teus bons frutos, irmão. Os meus bons frutos, os teus bons frutos. Aleluia. Aquilo que você está plantando e que no tempo você vai começar a semear. Então, irmãos,
isso requer o que? Um tempo determinado por Deus. Plantar banana, laranja, plantar manga aqui no Rio de Janeiro, no Brasil, é muito fácil. Porque é só você jogar os caroços no quintal, um ano depois já está nascendo. Eu vejo ali no quintal da Cleide, ali tem pé de manga, tem amora, tem laranja, tem banana. E não precisou ser um grande agricultor para poder plantar aquilo não. Porque são frutas fáceis, são frutas naturais do nosso país mesmo que nascem. Agora eu quero ver você plantar, irmão, que está lá em Gálatas 5. Os frutos do Espírito. Meu Deus. É isso que Jesus falou, falando para os lavradores. Eu sou a videira verdadeira e meu pai o lavrador. O que prepara a terra. Deus está te preparando essa terra. E a semente que você tem que lançar é a semente para aquele plantio. Tem que ser a semente certa, irmão. Não adianta, como o irmão Felipe trouxe aqui, sobre a parábola das sementes, de você plantar figo e colher aipim, outro fruto, outro que foi plantado. Aipim não é fruto, aipim é um legume, mas você tem que plantar e saber que vai colher aquilo ali. Você tem sabido o que você tem plantado, irmão, na sua jornada de vida? O que você tem plantado? Nós plantamos, a Bíblia nos ensina a 2 tipos de semeio. O semeio espiritual e também o semeio material. Aqui Jesus estava falando com os lavradores sobre um semeio espiritual com o quê? Com suportes materiais, falando da videira, e toda vara em mim que não dá fruto, atira. Ele tira a vara, ou seja, tira você que está enxertado. E fala, e limpa toda aquela que dá fruto, para que dê mais fruto, ou seja, ele recolhe aquele fruto. Bem diferente da passagem do trigo e do joio. A passagem do trigo e do joio é diferente, irmão. Porque Jesus fala, quando Jesus fala da palavra do trigo e do joio, e os discípulos falam assim, então temos que separar o joio do trigo. E Jesus disse, não, deixai o joio crescer no meio do trigo, para que no dia do Senhor o anjo o venha separar. Olha só que diferença. Aqui Deus fala, através da palavra, de que ele limpa todo aquele que dá fruto, ou seja, ele recolhe, porque cada ano ele vai recolher mais ainda. E vós estáis limpos, olha só, o que Deus quer dizer? Vós já estáis limpo pela palavra que vos tenho falado. É que nós, irmãos, quando nós fomos enxertados na videira que é Jesus, Deus nos limpou de todas aquelas mazelas que nós viemos do mundo, ó, e nos colocou como uma vara limpa, para começar a dar outros frutos para aqueles que nos vejam, ver que realmente Jesus é em nossa vida, irmão. Aleluia. É essa a mensagem. Olha, e mais ainda, quando nós falamos de frutos, nós falamos de frutos espirituais e materiais. Aqui Jesus está falando sobre o fruto espiritual. Por mais falando com os agricultores da vinha, porque a vinha, a uva, como eu falei, ele não era um fruto muito natural para ser plantado em um lugar quente. Se você plantar, jogar caroço de uva no teu quintal, você vai esperar anos que não vai nascer, porque precisa de uma terra preparada, precisa de certo adubo, e ela só vai dar em tempo de geada e de frio. E nós somos um país tropical, ou até mesmo subtropical, que é abaixo da linha do Equador. Isso aí dentro da geografia. Só que eu não quero falar de geografia, eu quero falar da geografia espiritual. Aonde você se encaixa dentro dessa geografia de Deus? Deus, ele fala através da sua palavra sobre parábolas. E quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz à igreja, assim diz a palavra do Senhor. No versículo 4 fala, está em mim e eu em vós, como a vara de si mesma não pode dar fruto, se não estiver na videira, assim também vós, se não estiveres em mim. Olha só, se eu não tivermos com Jesus, como eu sou a vara, enxertado na videira,
Como é que eu vou dar bons frutos? Jamais. Então, irmão, a sua luta que tu está passando em casa é porque o inimigo, ele não quer que você dê bons frutos. Ele quer que você fique debaixo da tormenta dele ali, sobrejugá-los. Nós somos sobrejugados, irmão, todo dia. Sabe por quê? Porque eles estão ali vendo que a gente vai tropeçar com nossos pés em pedra. Para dizer ali, ó lá, não conseguiu resistir, tropeçou com seus próprios pés. Espera isso aqui de nós, ó, para depois anunciar, ó. Olha lá o crente, olha lá, ó. E vai correndo como fez o Satanás, como fez com Jó lá, ó. O Jó não pecou. E por isso, Deus não tocou Jó. Permitiu que Satanás tocasse nele. Ainda mais se nós pecássemos. Mas Deus, ele é misericordioso. Irmãos, lá no livro de Reis, falando um pouco de Nebote, quando Acabe viu que a vinha de Nebote estava dando bons frutos, ele quis tomar. Quis apossar daqueles bons frutos de Nebote. Por quê, irmão? Porque Nebote tinha isso de herança dos pais, saber plantar. Então nós temos que saber plantar, irmãos, para depois saber colhermos. No tempo certo, Deus vai saber te dar a resposta no tempo certo. Nós estamos plantando já há muito tempo e nós já vamos começar a colher. Não é porque nós estamos chegando no final do ano, não, irmão. É porque nós estamos chegando perto da vinda do Senhor. Meu Deus. Deus, ele vai honrar a nossa fé. Ele vai nos dar os nossos galardões no céu. E aqui na terra, nós não somos merecedores de galardão nenhum, porque isso é uma obra anunciada pelo Senhor. Amém? Mas Deus, ele vai dizer para nós no coração: vinde bendito do meu Pai, entrai no gozo do Senhor. Porque é de Deus que cada um venha se salvar. Mas, irmão, eu quero falar dessa vinha mais em particular contigo. Qual é a semente que você tem jogado no seu quintal? Qual é a semente que você tem jogado na sua casa, no seu trabalho? Que tipo de fruto você vai poder colher? Jesus falou aos lavradores que ele era a videira verdadeira e o Pai o lavrador, porque era difícil colher uvas no tempo em que Israel vivia. E pelo clima também não ajudava muito. Mas assim mesmo, a vinha, a uva, ela era plantada por quê? Porque era de raríssima qualidade. Obrigado. Deus sabe do meu coração. Olha, uma coisa que eu estava falando com a minha esposa, a Mariana, sobre eu perdi uma irmã recentemente. E como a gente somos fracos, pastor. Como nós somos fracos sem Jesus. No versículo 5 nós vamos entender. Isso eu comecei a entender quando comecei a ler a Bíblia, perguntando a Deus por que essa morte precoce da minha irmã. E Deus me refrigerou na palavra, dizendo assim. Foi no capítulo mesmo de João, que ele falou assim: meu servo, eu sou o lavrador, e de tempo em tempo eu venho colher as minhas sementes. Eu levei a sua irmã porque já estava determinado por mim. Não foi o tempo da colheita. Ela aceitou Jesus no leito, ali nós visitando ela lá no hospital do INCA, ali na rodoviária. Ainda ela com um pouco de lucidez, ela conseguia entender, conseguia até se expressar. E ali ela voltou para o Evangelho no leito de morte. Foi deixada uma Bíblia para ela. As irmãs de oração da igreja, que ela é muito conhecida ali, mais de 100 pessoas foram em enterro. Só não foi mais porque eles falaram que foi no cemitério do Caju, ali atrás. É difícil acesso, mas se fosse em Auma, ela falou que todo o complexo alemão desceria, porque minha irmã era muito querida e ela deixou um legado muito querido, muito difícil de deixar, que foi a amizade. Minha irmã deixou muitos amigos. Olha como foi triste para os que não entendem a palavra do Senhor, mas lá em Salmo 116, versículo 15, fala: feliz a vista do Senhor o que dorme.
Salmo 116, quando o irmão leu a passagem do Salmo 116, falou sobre a vista do Senhor. Eu vou até ler o versículo que diz em 15: preciosa a vista do Senhor, a morte dos seus santos. E ali Deus começou a me confortar no coração. Eu estou recolhendo tua irmã, porque é para não perdê-la mais. Porque ela ficou fora do evangelho por muito tempo. Eu tenho muitas fotos dela aqui na igreja, e uma das poucas fotos com ela foi numa igreja lá dentro de São João do Meriti. Ela falou assim: Marcelo, foi aqui que eu me converti, na igreja do pastor Marcos Pereira, que tem um trabalho de centro de recuperação com o viciado. Eu tenho um irmão drogado, já contei aqui, e ela foi por esse irmão ser drogado, ela foi muito, por isso ela foi buscando a Deus, entrou para a igreja, mas depois se afastou um pouco, e ali no leito de morte ela voltou para o Senhor. Aí o Senhor falou: agora eu vou levá-la, porque já comecei a ceifar, comecei a recolher antes que se perca de novo. E ali, quando o pastor leu essa passagem, Salmo 116 fala: preciosa a vista do Senhor, a morte dos seus santos. Ali meu coração realmente se consolidou. É, Senhor, Tu és Deus na minha vida. Então, quando eu comecei a atravessar de novo, a começar a ler a Bíblia, meditar, buscando, entendendo, aí o pastor me fez o convite. Aí falou: pai, vou pregar dessa forma. Aí Jesus: não, tu vai pregar o que eu quero. Lá em João 15, tu vai falar sobre essa videira, e que nós estamos plantando para a nossa vida, mas Deus já plantou a nossa semente lá atrás, e com o tempo Ele vai recolher. E você, Cleide, você foi plantada a sua videira ali, onde todo mundo, todos ao redor, teus parentes ali, teus vizinhos, eles querem que você não colha a sua semente, mas você vai dar o bom testemunho. Através de você, irmã, muitos vão se converter. A sua irmã, a tua mãe já está aqui, teu irmão também vai estar aqui com o Senhor. Nós vamos abraçar você, vamos caminharmos. Sabe por quê, irmã? Porque Deus, Ele não vai deixar que cada um venha colher abrolhos, espinhos. A tua semente caiu em boa terra, e de 1 deu a 10, de 10 deu a 20, de 20 deu a 50, de 50 deu a 100, irmã. É isso. O teu testemunho aqui é para elevação para a minha vida espiritual, para a elevação da espiritual da vida de cada um aqui. Está entendendo isso, o mistério de Deus, irmão? Aleluia! Então a sua vinha, ela é plantada, irmão, em terra infértil, aonde que você nem sabe quando vai começar a colher. Mas Deus sabe. Por isso que sabe que Ele sabe, que Ele falou assim: eu sou a videira e vós sois a vara. Aleluia. E eu estou limpando todas as mazelas, para que venha hoje a dar bons frutos, como está lá em Gálatas 5. Ó. O livro de Gálatas, quem puder abrir o livro de Gálatas. Está até aberto aqui. Aleluia. Gálatas capítulo 5. Mas fala assim, fala os frutos e as obras da carne. Mas eu quero falar só os frutos do Espírito. Mas o fruto do Espírito é caridade, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Contra essas coisas não há lei. E os que são de Cristo crucificaram a carne em suas paixões e concupiscência. E vivemos em espírito, andemos também em espírito. Não sejamos cobiçosos, nem vanglórias, irritando-nos uns com os outros, invejando-nos uns aos outros. Sabe por quê, irmão? O mundo nos inveja. Porque a nossa vitória é certa, irmão. Eu creio. A vitória do meu pastor é certa. A vitória desta igreja é certa. A vitória da minha irmã é certa. Eu creio porque eu creio no Deus vivo. A vitória da minha irmã ali também é certa. Porque eu creio, nós estamos orando. E eu sei que os irmãos também estão orando por mim. Porque eu não tinha uma porta de emprego. E hoje Deus abriu 2 portas para mim, irmão. Amanhã eu estarei indo lá na garagem, assim, na minha carteira. E o processo que eu fiz há 7 meses atrás, Rodrigo testemunha disso, também amanhã vai estar assinando minha carteira. Eu vou estar com 2 opções, irmão. Isso é Deus na minha vida. Eu comecei a plantar logo assim que eu fiquei desempregado, eu comecei a distribuir mais de 100 currículos. E agora, Deus começou a germinar. No tempo certo, irmão. Aonde a minha esperança já estava desvanecendo, eu não acreditava mais, Senhor, nunca
Cautelai-vos, saber que eu sou Deus. Eu passei um processo, pastor, de 40 dias em treinamento, trabalhando de manhã, de noite, praticamente de graça. E quando chegou na sexta-feira, eu fui conversar com o meu supervisor e fui explicar a situação a ele, que me abriu uma oportunidade de eu trabalhar no hospital, ali no Azevedo Lima. E eu fiquei com receio, porque rodoviário não tem horário, eles jogam em qualquer horário, tem que ir, cumprir. E como nós estamos desempregados, temos que cair dentro mesmo. E eu fui, conversei com ele, expliquei a situação, falei, olha, eu estou passando para o senhor não um problema, mas uma solução. Ele abriu essa oportunidade, eu fiz um processo, me ligaram, já fiz exames médicos, já fiz a entrevista, já fiz a integração dentro do hospital e me deram um horário para trabalhar de 8 às 18. Eu queria que vocês pudessem me dar um horário a partir das 18 horas, para que eu possa ter 2 empregos. Porque enquanto eu tiver saúde, eu posso trabalhar com 2 empregos. Ele conversou comigo e falou, Marcelo, gostei do seu papo, entendo, vou te mandar para a garagem, porque aqui não tem esse horário. Você vai lá para Ingá, amanhã vai conversar com o chefe do tráfego, ele vai conversar contigo e ele vai te dar um horário para tu trabalhar à noite. Assim não vai te atrapalhar o que você já tem em mãos e ainda você pode ter mais outro. Olha só, e ele, pastor, todo mundo é macumbeiro, todos eles, a mesa dele tem aquelas sementezinhas de como fosse de alpiste, mas eu sei que é tudo coisa dentro da geladeira, a caneca dele é Zé Pilintra, outro de São Jorge, tudo assim. Mas Deus fez como fez com o faraó, fez o coração dele ficasse mole e com simplicidade eu conversei com ele. Ele falou, não, a partir de segunda-feira você já não está mais sob a jurisdição da empresa Rosana, você está da Engá. E você vai conversar com ele, coloca essa tua situação, explica que ele vai entender, ele vai te dar um horário para você trabalhar à noite. Assim você não vai perder também a sua bênção. Ele usou essas palavras. Olha, eu saí dali, irmão, como assim, meu Deus estava tão em silêncio, eu não procurava Deus na Bíblia, em oração, na madrugada de sonho, e Deus não me respondia, pastor. Eu estava agoniado, falei, Mariana, eu estou muito aflito porque eu estou. E Mariana me perguntando, Marcelo, esse treinamento não acaba, o que é isso? Já passou 30 dias, eu falei, Mariana, calma, espera. Marcelo, eu estou trabalhando de graça, isso é injusto, se botar isso na justiça, e você, Mariana, calma, lá, deixa Deus dar a resposta. Pastor, no último dia, Deus me deu a resposta no silêncio. Deus falou, olha, eu trabalho no silêncio. É no silêncio que o crente vence. E o crente vence calado. Ali meu outro instrutor me querendo me segurar cada vez mais, cada dia. E na sexta-feira, quem foi para Alcântara, o trânsito estava caótico, nada funcionava, pastor, os ônibus não voltaram, não teve o último ônibus, que é o horário. Ele teve que ir para a rua ver qual o carro que podia estar vazio para voltar para lá para dentro para fazer o último horário para poder cumprir, senão a empresa é punida por não fazer o último horário. Se você que deu um carro do caramba, aí Deus falou assim, isso eu provoquei por causa de você, para eles te liberarem. Assim como fez com o faraó. Deus fez um caos no trânsito na sexta-feira. Quem estava em Alcântara não conseguiu sair de lá do horário. Olha, irmã, os ônibus ficou tudo, foi um nó tremendo. Eu saí da garagem, dali de dentro, e era 11h30. Os ônibus não tinham nem chegado. Nem o ônibus que saiu de 18 horas não havia voltado ainda. Eles vão pagar hora extra a todos os motoristas lá. E Deus falou assim, eu provoco isso, sabe por quê? Até quando não liberar a bênção do meu servo. E Deus vai fazer isso na vida de cada um. Aleluia! E amanhã, irmão, eu vou estar ali para assinar minha carteira e dar meu testemunho aqui, irmão. Porque Jesus, ele é bom. Jesus, ele só espera o tempo certo da colheita. Ele nos ensina a colher no momento certo. E ali ele falou, eu sou a videira verdadeira, porque a vide é difícil de ser colhida. Não é qualquer plantio, não é qualquer mão que tem que parar. E ele dá na mão daquele que sabe plantar e que sabe colher também. Seja um bom lavrador. Porque Jesus, ele nos ensina a semear. Mas Deus, ele é o lavrador. Ele que vai regar. Ele é o ceifador. Amém, irmão? Então é isso. Quando eu perdi minha irmã, Deus falou, eu estou ceifando a vida dela. Mas para a glória. Mas para a glória. E assim, Deus nos ensina como se deve ceifar a vida de um. Não que a gente venha ceifar, mas como colher. Tudo tem o seu tempo. Tudo tem, Eclesiastes 3 fala, tudo tem o seu tempo. Tempo para guerrear, tempo para amar, tempo para ceifar e tempo para colher. E nós estamos em tempo de colheita, irmão. Nós estamos em tempo de colheita. E Deus vai começar a fazer que você comece a colher o que você plantou. Mas tem que saber o que você plantou. O que você plantou. Amém? Essa é a mensagem. Vamos ficar de pé.
queria que as irmãs da igreja, que eu não sei cantar esse hino, acho que a irmã Cleia até sabe, do Reacabe, sobre a minha vinha. A irmã Josi, sabe que eu queria cantar? Eu posso acompanhar. Eu vim aqui pra te dizer. Eu pedi tanto a Deus, Senhor, não sei cantar, mas eu queria muito louvar esse hino na igreja, uma irmã, assim, então tu vai pedir as irmãs de oração para cantar esse hino. Amém? Que eu não sou levita, confesso que não sou levita, não sei cantar, mas eu gostaria que a igreja, com as irmãs,